Olá, aqui é Igor Chaves, estamos com mais um podcast Força SUS e hoje temos a honra de receber o professor Ricardo Baratieri, foi meu professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que contribuiu com a história do SUS aqui no estado de Santa Catarina, foi superintendente do antigo INAMPS, chegou a ser secretário municipal de saúde e tem muita história para contar. Não é isso, professor? Olha, Igor, é uma satisfação estar aqui conversando, trocando as ideias. Eu, quero compartilhar os méritos dos professores da saúde pública da nossa universidade. Foram os responsáveis por eu entrar nessas funções, né? Eles me convenceram a eu participar pelas habilidades que a gente tem mais assim na relação dos contraditórios, num ambiente que precisa muito do comportamento assim mais político, no sentido de conciliar interesses, né? Então, os professores, e saudosos professores, né? Marcos da Roça, que nós perdemos recentemente, foi um dos principais responsáveis por avançar essas práticas coletivas. Naturalmente que o departamento é rico, professora Clair Castilho, professor Alcides, professor Nelson Blanc, saudoso, né, que depois ele inclusive trabalhou no planejamento da estrutura estadual do INAMPS, contribuiu muito pelas suas relações nacionais com todos os sanitaristas, com a capacitação de formadores, de líderes, de profissionais de saúde com essa visão coletiva que o SUS nos permitiu. Porque eu, na verdade, eu sou professor do tratamento individual. Eu ensinava na universidade o cuidado individual. E ainda, né, fiz a vida inteira medicina, 48 anos já, exercendo nesse aspecto do cuidado individual. Mas o cuidado coletivo, ele tem essa abrangência e, inclusive, está motivando o Igor a buscar uma vaga de representação na Câmara de Vereadores. Com que intuito? Com o intuito de nós, o Igor vai fazer isso, e é o que todos os que trabalham com essa visão, dentro da universidade, fora da universidade, buscam juntar as pecinhas para ter um trabalho que tenha uma amplitude na saúde que parece que não é observado muitas vezes, que é a proteção com as vacinas, os cuidados com a alimentação, os cuidados com a saúde mental, os cuidados que envolvem uma equipe multidisciplinar, que envolve os cuidados da vigilância sanitária, que dão a segurança de tudo que a gente se alimenta em qualquer ambiente, né? E protege as pessoas de... Muitas vezes a gente tem surtos por falta de cuidados, saneamento, cuidado com o lixo, com os resíduos. Então, tem essa amplitude a saúde, né? E por isso que muitos não adoecem e outros tantos adoecem. E adoecer, você muitas vezes pode adoecer por falta de cuidados preventivos, por falta de suas vacinas estarem em dias, esse cuidado amplo. Então, eu acho assim que o Igor, ele, pela sua formação profissional, pelo seu conhecimento, pelo seu envolvimento, ele terá assim um papel muito importante na nossa Câmara de Vereadores, reforçando uma tese que não é mais tese, é a prática do cotidiano, né, em defesa da saúde, dos cuidados, dos serviços, né, que tem carência em toda a cidade, né, e não é culpa de um gestor só, né, porque os cuidados têm que ter a participação da população e o Estado, no caso a prefeitura, ela tem que priorizar a saúde, né? E não... Como é que se prioriza?
colocando verba no orçamento, contratando profissionais, tendo os serviços, né, a unidade de atenção com profissionais suficientes para atender as demandas tão maiores que a cidade está possuindo em função do crescimento da cidade, um crescimento muito pujante do ponto de vista. A nossa cidade está nesse processo de adensamento populacional, digamos assim, fruto muito das condições e também muito dos serviços, os serviços que a capital oferece, do crescimento econômico que a cidade possui, em que pese alguns rumos equivocados com essa expansão da construção civil, né, prejudicando muito a própria moradia, né, porque prevê um adensamento sem compatibilização com os fluxos de veículos, com a falta de serviços adequados na área do transporte público. Então, isso tudo ajuda a adoecer as pessoas, né? Professor, o ambiente. A gente chegou nessa situação, né, que o professor coloca, de estrutura, enfim, fruto de um processo histórico, né? E o professor chegou aqui em Florianópolis, já está por aqui há mais de 40 anos, né? E aí, inclusive o professor falava, né? Eu citava aqui que o professor teve no INAMPS, esteve na Secretaria Municipal de Saúde e chegou nesses locais por uma representatividade dentre os professores universitários da época, enfim, como uma liderança que foi, né? E a gente encontra hoje muitas pessoas saudosistas e com elogio da participação do professor naquele momento como liderança entre os médicos e entre todos os defensores de uma saúde pública. Mas como era naquela época? Como era o cenário naquela época? O professor fez toda uma contextualização de como nós estamos hoje e naquela época como era? Qual era o cenário da saúde pública naquele momento que o senhor chegava aqui, chegava como professor universitário? Qual era a estrutura de saúde da época? Vamos assim, contextualizar, acho que é muito importante a tua pergunta, porque permite a gente regredir no tempo. Eu vim morar na cidade em 1970, graças à Universidade Federal de Santa Catarina, que possibilitou a minha formação, né? E depois eu fui fazer residência no Rio de Janeiro por causa da minha especialidade, que é cirurgia do aparelho digestivo, e é um tratamento individual, né? Depois eu voltei e fui convidado para ser professor da disciplina de cirurgia digestiva, que era do departamento de cirurgia. O hospital universitário não existia. Tudo isso acontecia no Hospital de Caridade, que inclusive uma grande extensão do hospital foi construída pela Universidade Federal de Santa Catarina para poder permitir o ensino da medicina. Grandes professores, né, liderados pelo professor Roldão Consoni, professor Prisco Paraíso, inúmeros professores, doutor Dameral, né, construíram a Faculdade de Medicina, fundaram o curso de Medicina. E ele se localizava na Rua Ferreira Lima, em várias unidades, na unidade de saúde. Então ainda tinha uma estrutura ainda bem incipiente, né? A cidade pequena ainda, né? Mas já capital, né? Pequena comparando com hoje, né? E isso permitiu, então, a universidade, a vida, permitiu a gente compreender, né? Como era difícil o atendimento para as pessoas, trabalhadores, pessoas excluídas, sem emprego, pessoas de toda a estrutura social
né, de todas as etapas sociais. A pessoa é trabalhador, desempregado, tem toda essa situação. Pessoas sem possibilidades naquela época. A área rural, os trabalhadores rurais, não tinham qualquer acesso a serviço de saúde. Eles daí tinha na época o Fundo Rural, que era um imposto, tinha os sindicatos muito ainda incipientes, contratavam um médico e o sindicato substituía o papel do Estado, né? Porque tinha que prover cuidados aos trabalhadores, né? E daí depois teve uma unificação, né? Que o Ministério da Previdência tinha a área da assistência médica, que era o antigo INAMPS, da arrecadação, que era o IAPAS, e da Previdência, do benefício, que é o INSS, né? Que hoje persiste, e a estrutura de saúde, por essa modificação e por um movimento nacional dos professores da saúde pública, engajamento de políticos em geral, com uma visão da população excluída, e isso começou em Minas Gerais, foi o estado que tinha maiores consistências nessa defesa, com professores maravilhosos no campo da saúde pública, que inclusive nos visitou aqui em uma ocasião para iniciar o trabalho do distrito sanitário, né? Então ele foi um grande estudioso desse assunto e que promoveu muito a difusão desse conhecimento, dessa prática, que as estruturas têm que procurar isso para conhecer cada cidadão daquele seu ambiente, para oferecer a melhor proteção. E isso aconteceu de uma maneira assim, com o envolvimento principal dessas áreas de Minas Gerais, São Paulo, com a Unicamp, né? Nelson, o professor Nelson, os professores da USP, da Paulista, muito avançados nas concepções de saúde, né? E de saúde integral. E isso aqui tinha muitos, aqui em Santa Catarina tinha os professores e tinha alguns já formados por esses professores, que eram o Horazio Pina, que depois trabalhou comigo, de Itajaí, o representante de Itajaí, né? O Márcio trabalhou comigo, depois ele foi secretário de Itajaí, né? Blumenau tinha já um movimento, tinha... Foi o movimento que consolidou o INAMPS. Não, que consolidou... A política depois do SUS. Que começou a municipalização. Que nós tínhamos a estrutura fechada, uma estrutura do Estado federal. Tá, então eu lembro que o professor contou para mim que volta a Florianópolis em 77, assume como professor nessa época, e depois de quanto tempo de atuação como professor, o senhor passou a atuar mais como gestor? Em que momento você foi convidado para participar e depois ser superintendente do INAMPS? Que aí foi, né, essa coisa das caixas de pensão, dos sindicatos, que se unificou na política nacional, né, na política de assistência de Previdência Nacional, né, do Instituto Nacional INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social. Isso. O INAMPS, Instituto Nacional de Previdência Médica e Assistência Social. E em que momento o senhor é indicado ou passa a trabalhar no INAMPS?
Isso aconteceu em 1985. E como funcionava nessa época a saúde em Florianópolis? Era assim, tinha as estruturas do INAMPS, Hospital Público no continente, no Hospital Florianópolis. Depois, e tinha também áreas de atendimento, né? Prédios com estrutura, postos do INAMPS. Postos, mas eles não davam livre acesso para quem não tinha carteira assinada, quem não tinha contribuição, né? Então, o SUS, ele permitiu a universalização, que é um conceito básico para cuidados de saúde, para ter controles, quando você tem essas epidemias, quando você tem as vacinas. Essa proteção toda foi criada com os recursos que eram da Previdência Social aplicados na saúde. Então, a saúde ganhou um orçamento consistente quando houve essa divisão, a saúde. Então, uma parte dos recursos fortaleceu a estrutura do Ministério. Porque até então eram serviços contratados pelo INAMPS, não? Eram prestadores de serviço. E o Pedrão contou uma história que quando o professor assume o INAMPS, dá uma moralizada lá. Vamos organizar isso aqui, porque parecia que estava um tanto desorganizado. Como que foi tua chegada no INAMPS? O que você encontrou e como foi esse momento tua? O que você encontrou e o que você conseguiu fazer lá de política? Olha, na verdade é o seguinte, a gente chegou com uma equipe, né? Uma equipe tinha como... No planejamento, tinha um professor de saúde pública, que era o professor Nelson Blanc. Que ele representava a saúde pública. O trabalho nosso, ele era de uma preocupação só individual para estabelecer o cuidado coletivo. Esse processo de municipalização. Esse processo de ampliação da assistência de uma maneira consistente, ou seja... O recurso do INAMPS passou a financiar isso e deixou de financiar, ou seja, o mesmo recurso, muitas vezes ele era aplicado muito como, era ainda, cada internação tinha uma autorização de internação hospitalar, chamava-se AIH, para depois o INAMPS pagar os hospitais pela prestação individual. Daí o que começou a se fazer? Os hospitais assim regionais, assim que tem congregações, tudo, a gente fez contratos diferenciados para solidificar os hospitais regionais, Hospital das Irmãs lá de Blumenau, Santa Isabel, Hospital de Tubarão, Itajaí, grandes hospitais do estado. E algum município, como Joinville, tinha um hospital municipal. E a gente colocou muito recurso. Era o prefeito Freitas lá, ele era muito trabalhador, muito obstinado pela defesa da população. Nos convenceu também, né, de ajudarmos, e nós fomos ao ministro, fomos ao Ézio Cordeiro, na época, o nosso presidente nacional, que é um grande sanitarista, era um grande sanitarista, produtor de grandes pesquisas e tudo, que a compreensão dessa realidade, né? Então vocês ajudavam nessa organização de distribuição para os recursos para os municípios, para os serviços contratados dos municípios. Isso, nessa época tinha o governador, era o governador Espiridião Amin. Na época ele tinha um programa de ações integradas de saúde na região serrana. Aquilo também nos permitiu avançar, né? Porque já tinha um bom começo já para a gente poder levar a saúde, a prestação de serviço aos bairros das cidades maiores, né? Teve, depois aqui foi nosso secretário municipal, o Cândido, né, também. Ele teve uma participação lá no Ministério, só que não era uma concepção para universalização. São
coisas iniciais, né? Entendi. Que era pela pressão dos professores em geral do Brasil, né? Tinha um movimento já de reforma sanitária isso mesmo. E de saúde pública ali, né? É. A universidade influenciava bastante isso. Muito. E aí a Fiocruz, né? Que hoje, inclusive, hoje a ministra é lá da Fiocruz, né? Aí em 86 nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 88 a Constituição, e vocês tinham a saúde pública de Santa Catarina para organizar. O professor, né, nesse tempo todo, como professor universitário, viu essas transformações. O que foram as dificuldades da implantação do SUS em Santa Catarina a partir da Constituição e depois na década de 90? Quais eram os desafios que o SUS encontrava aqui? Na verdade era tudo, né? Porque o seguinte, era convencer as autoridades municipais, né? As autoridades estaduais, certo, para um projeto diferenciado, que é um projeto único. Acho que um dos estados que mais avançou e de forma rápida foi Santa Catarina. Olha que legal. Por quê? Porque a gente tinha condições, né, mesmo no começo um pouco dificultoso os diálogos iniciais, né? Mas depois a gente construiu a boa convivência e a convivência permitiu também a gente avançar sobre porque tinha demanda permanente, era uma pressão muito grande e a gente tinha uma característica que nós tínhamos, era uma autoridade muito importante, o superintendente do INAMPS naquela época. E a função, né, era uma autoridade incrível, porque tinha muito recurso e todos os municípios têm a sua população e os prefeitos vinham demandar, e as lideranças das comunidades vinham demandar que tinha que se solucionar o atendimento médico naquelas regiões, né, em todas as cidades. Então, ficou facilitado, porque o conceito era da municipalização já, para estruturar e permitir que o município participasse ativamente na solução dos problemas assistenciais e também com esse conceito de abranger as competências do Estado, do Estado, do governo federal, do Estado, né? E essa maravilhosa ideia se consagrou, né? Se confirmou, se estruturou com vários atores, né? Os atores, então, a gente tem que... Os trabalhadores da saúde, os planejadores, os professores, ou seja, a população estava nesse caminho de demanda. E o professor Ézio Cordeiro liderou isso, né? Juntamente com o ministro Valdir Pires, da Previdência Social. Tivemos um período de muito avanço. Então, nós, na etapa final, eu fiquei 3 anos como superintendente estadual, e a gente conseguiu, com um momento que mudou o governo, entrou o Pedro Ivo, que era no PMDB, né? Com o Cacildo Maldani, mas na verdade era, naquela época, o Dr. Pedro Ivo, né? Então, ele permitiu esses avanços. Na época, depois, na sequência, a gente repassou todas as atividades do INAMPS com os recursos para a Secretaria do Estado da Saúde. Isso aconteceu. Então, o professor preparou a transição ali para o SUS. A gente efetivou, né? Repassamos as atividades e os recursos e os colaboradores, ou seja, conseguimos inclusive os recursos para comprar o prédio onde está instalada a secretaria, né? Daí o secretário primeiro que usou esse processo de colaboração foi o deputado Martinho Guizzo, né? Já falecido, foi secretário da Saúde. E juntamente tinha naquela época a Fundação Hospitalar, que é ela que gerenciava os hospitais. E os hospitais, eu vou depois contar essa outra fase aí, que eu também
fui deslocado, como o INAMPS, ele deixou de ter o papel dele, assim, né? Ficou só mais um escritório, né? E de representação do governo federal. E daí depois eu até assumi um período no governo do governador Pedro Ivo, a Fundação Hospitalar de Santa Catarina, com esse pensamento de reforçar. No SUS. Já nessa visão de ter esse processo de descentralização. Foi antes de ser secretário aqui no município? Sim. Como que foi essa experiência? Essa foi uma experiência muito desafiadora, porque o Brasil vivia um problema sério da inflação. Então era difícil gerenciar, né, as unidades, mas a gente conseguiu descentralizar muitas competências e permitir que tinha muito desabastecimento. Era uma... a inflação chegou até, acho que uns 80%, se não me engano. Foi uma loucura, né, aquele período. Foi no governo Sarney? Foi o governo Sarney. Teve um período ali que foi um desastre. Daí saiu o Plano Cruzado depois, né? Que permitiu outra concepção, né, econômica, né, financeira naquela época. O Estado era também do PMDB? Era mesmo partido. No caso, o que governava o Brasil, que daí teve a morte do Tancredo, daí foi substituído pelo Sarney. Então foi essa sucessão. E o PMDB fazia parte desse processo de aliança com o PFL, construíram a Aliança Democrática na época ali, em função da Constituinte, né? Então era um período que o Brasil estava assim, em efervescência, né? Claro. Estava saindo da ditadura. Sim, esse processo, né? Baratieri, eu queria, então, que você falasse um pouquinho para nós sobre quais são os desafios atuais do SUS. Olha, em Florianópolis. Eu penso que é fortalecer com financiamento e com preocupação, com a ponta, com lá onde se cuida das pessoas, né? Os bairros, né? Ou seja, permitir cobertura vacinal, né? Veja que o nosso centro de saúde aqui, que a gente não sabe se ele pertence ao município, mas o prédio está numa situação de abandono absoluto, né? Se passar ali, é uma vergonha o centro de saúde, onde começou... Eu tive aula ali, eu fui aluno ali. As nossas aulas eram no centro de saúde, com as suas... ali, a gente tinha aula, inclusive, de psiquiatria ali, né? Aquilo era um espetáculo, hoje totalmente abandonado. Então, tem que se procurar... buscar cobrar, né? Cobrar ações. Mais investimento também. Mais investimentos, maior oferta de serviço, né? Na medida que depende o bairro, depende da situação, né? Precisa, não é alugar prédios, não é alugar para fazer novos postos, né? A gente tem o posto aqui no centro, na rua Rio Branco, com a Felipe Schmidt, nós temos um grande centro de saúde, que ele tem muita demanda, né? Então, é incrível. Para que não resolve ali com a estrutura sem pagar aluguel, né? Não precisava mudar aqui para Esteve Júnior, né? Se você ofertasse lá o serviço, né? Sem custo zero. E o outro recurso pode ser aplicado em outras coisas, né? Então, eu quero dizer assim, que a cidade precisa de investimentos em estrutura, investimento em pessoal, serviços, coberturas vacinais, colocar a saúde no orçamento, colocar a saúde como prioridade. Isso não significa que vai dar assistência, porque as assistências são primárias, secundárias e terciárias. Isso é prefeitura junto com o Estado, né, para poder reivindicar, melhorar as estruturas do Estado,
conversar com a Secretaria Estadual, conversar com o governo estadual, independente de ser partidos diferentes ou eventualmente mesmo partido. Isso aí não, a saúde tem que ser prioridade, independente dos partidos, né? E a gente tem que fazer, assim, buscar trabalhar em conjunto todos os profissionais de saúde, independente dos seus partidos, né? Porque a saúde, ela comove todos, né? E hoje a nossa sociedade ela está muito fraturada, tem muito partido. Aqui a cidade, assim, do ponto de vista da pequena comunidade, do bairro, nós temos assim vereador mesmo daquele bairro, né? Então, é importante que nós tenhamos uma visão geral e não só do seu bairro, né? Se a gente entender a cidade como um todo, a gente tem que ofertar serviços dignos para a população toda, né? Não é só para quem mora na periferia que é serviço de saúde. Serviço de saúde é para todo mundo, né? Todos vão para se vacinar, todos vão para se proteger, para ter vida maior, né, mais longa, né? Precisamos de um SUS forte para toda a população. Para toda a população. Então, aproveitando essa deixa, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de tempo e convidar você, então, a fazer a sua saudação final aqui para quem escutou a gente até aqui no podcast. Obrigado, Baratieri. Qual a palavra? É uma satisfação, um orgulho, né? A gente ter tido você como aluno e ver a grandeza que tu adquiriu na tua profissão já, né? Como um cidadão comprometido com a saúde pública, né? Igor é dedicado, com muita formação intelectual, para estar à disposição da representação da nossa cidade. Então, seria ótimo tê-lo na Câmara de Vereador, defendendo a saúde, defendendo o SUS e reconhecendo que o SUS precisa ser cuidado, né? Como uma criancinha. Ele ainda é uma criança, né? Ele é jovem, né? Mas ele pode ficar cada vez melhor, né? Na proteção à saúde da nossa população. Obrigado, professor. Valeu.